Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Agora hoje falando sobre caminho, né? A primeira palavra do canal. Ontem nós trouxemos uma introdução, né? E hoje nós estamos trazendo a palavra do dia, né? A palavra do dia hoje é falar sobre caminho. Qual o significado do caminho, né? O que ele significa, o que o dicionário traz como significado, tá? De caminho. E também vamos falar o que Jesus falou atrás no meu coração e a palavra em si, né? O que a palavra fala sobre caminho para a glória e para a honra de Deus, ok? Então vamos lá. O significado do caminho no dicionário, ele é muito simples, tá, ok? Ele traz um significado de quê? É estrada, tá? É uma faixa para uma locomoção, tá? É um rumo, tá? O significado de caminho também é um rumo, como também uma direção ou um destino, ok? Então tem esses significados. Então vamos trazer tudo agora de uma vez. O que quer dizer caminho, tá, ok? Então é uma estrada para locomover-se, ok? Onde você tem um rumo e uma direção para chegar a um destino, ok? E no coração do homem, quando nós trazemos isso, a palavra do Senhor para o coração do homem, para a humanidade, ela nos traz um significado muito forte, tá? Que é também o caráter do homem, tá? Tanto para as coisas ruins como para as coisas boas. Então, é o que o homem está seguindo, tá? O que o homem escolheu para seguir, o que ele acredita, qual é a crença, a fé dele, aonde ele decide, né, o que ele quer para a vida dele e o que ele vai fazer. Então, cada coisa que façamos, ela é direcionada a um caminho que nós escolhemos, ao qual, né, é isso que nós vamos estar falando hoje, ok? Então o homem fala sobre, o caminho também fala sobre o caráter do homem, tá? Entre o bem e o mal que o homem escolhe, ok? Então, falar sobre caminho, lembrar da passagem de João 17:9, onde na sua parte vai dizer que o justo seguirá o seu caminho, e o ímpio, né, que está completamente na escuridão, ele vai seguir o caminho das trevas, é claro. Isso que a Bíblia vai nos trazer, mais à frente vocês vão ver. E interessante, né, falar sobre caminho, né, porque quando eu estava buscando a Deus através dessa palavra, Deus falou fortemente, me ensinou muito qual o significado do caminho, né? O que Jesus quis dizer em João 14:6, ok? Aonde é a base dessa palavra, aonde Jesus vai dizer assim: e disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele nos traz essa palavra, ele está trazendo três palavras muito fortes para nós, da qual a primeira é caminho, né? A segunda é verdade e a terceira é vida, tá, ok? E essas três palavras, elas se completam uma a outra e muitas delas têm quase o mesmo significado, ok? E elas ensinam a nós que Deus é tudo, que Jesus é o suficientemente para nos libertar, para nos salvar e para nos levar para o céu, tá? E o que Jesus trouxe para mim sobre o significado do caminho? O dicionário vai dizer que é uma estrada, que é uma faixa para locomoção, que é um rumo, né? Onde nós tomamos, né? É uma direção, é um destino para onde nós irmos, para onde nós vamos. E Jesus tocou no meu coração falando que caminho significa aceitar Ele. Quando nós aceitamos a Jesus, nós se colocamos no caminho de Deus, ou seja, o homem está a caminho do inferno, ok? O homem está a caminho do inferno, e quando o homem está a caminho do inferno e ele aceita Jesus, o seu caminho é mudado, ou seja, ele está pegando um caminho da esquerda, né, e indo rumo para o inferno. Agora Jesus entra na vida dele, muda a história dele, entra no caminho dele, e agora vai falar: agora você vai mudar de caminho. Se você estava indo para o inferno, agora você vai estar indo para o céu. Glória a Deus. Então, quando Jesus falou isso para o meu coração, ele falou que o significado do caminho, no meu entender, é aceitar a Jesus. Então, tem muitos de nós, muitas pessoas hoje acreditam em Jesus, mas ainda não aceitaram Jesus, ainda não entraram de fato no caminho de Deus e só creem que Jesus existe. E isso também tem uma parte muito boa, mas não é o suficiente. Por quê? Porque é necessário ainda aceitar a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida começa a mudar e começa a ser transformada. Isso não quer dizer que é o suficiente, porque cada dia, cada momento que Jesus nos traz, Ele vai fazer com que nós venhamos querer aperfeiçoar. E isso vai ser falado um pouco mais à frente. Mas nesse vídeo, o que nós estamos falando aqui é falar sobre caminho. E caminho, cara, é aceitar a Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a entrar no caminho para o céu, porque Jesus é o único caminho que leva para o céu. Por quê? Porque tem vários
várias outras denominações, com várias outras pessoas pregando outros caminhos e dizendo que é o caminho de Deus, só que de fato não é, porque nem todo caminho que é bom perante o homem é perfeito, nem tudo que brilha é ouro. Então, tipo assim, tem muito caminho que parece ser de Deus, mas não é. Tem muitas coisas que parecem ser de Deus, mas não é. Então, o caminho é só Jesus. Ele é o único e verdadeiro caminho que nos leva para o céu. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós se colocamos no caminho. Essa é a primeira estácia, pode dizer assim, é o primeiro ponto que Jesus nos traz, que primeiro nós vamos aceitar Ele. Isso é aceitado. Quando nós aceitamos, nós se colocamos no caminho do céu. Para começar a caminhar no caminho já é outra história, fica para outra palavra que nós vamos trazer amanhã. Mas nessa aqui é falar para você precisa aceitar a Jesus. E tem muitas pessoas que só aceitaram a Jesus. Tem muitas pessoas que estão aceitando a Jesus, mas estão se desviando do caminho. Tem muitas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus verdadeiramente, porque quando nós entramos no caminho para ir para o céu, a nossa vida e a nossa história é transformada. Nós somos pessoas diferentes, nós passamos a ter atitudes diferentes, nós passamos a caminhar num caminho próspero espiritual. E quem dera dizer, Deus também vai prosperar as outras coisas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos primeiro fazer as coisas do reino de Deus, e as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Então você que está aí pensando, por que aceitar a Jesus? Por que devo eu aceitar Jesus? Por que eu devo seguir Deus? Por que eu devo seguir a Bíblia? É porque se você não aceitar esse caminho, infelizmente, o único caminho que você vai ter é o inferno. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele muda toda a trajetória, ele muda toda uma história, né? Tanto que a nossa história hoje é dividida antes e depois de Cristo, ok? E quando nós chegamos a isso, nós chegamos à conclusão que Jesus ele mudou a história da humanidade, porque a humanidade estava destinada só a um caminho, e esse caminho era o inferno. Então assim, quando Jesus ele vem, ele paralisa tudo, e agora ele vai mudar o destino da humanidade. Qual é, Deus? O destino da humanidade é trazer a eles um novo caminho que eles devem seguir. São poucos e não é obrigatório seguir esse caminho. Não é obrigatório você aceitar Jesus. Não é obrigatório você seguir a Deus, você ir para a igreja. Isso não é obrigatório. É do seu querer, é de sua vontade. Então se você não aceitar Jesus, se você não querer Jesus para a sua vida, se você não querer Deus na sua vida, na sua história, isso não é obrigatório. Ele não vai te obrigar a isso. Mas arque com as consequências, porque se você não aceitar Jesus, se você não aceitar Ele, viver do jeito que você quiser, pode ser que o seu final não seja aquilo que você espera. Porque muitos de nós temos querido andar no caminho do jeito que nós pensamos, né? Certa passagem vai dizer que o povo de Israel seguia os seus pensamentos. A Bíblia vai dizer que Deus, se não falar mal em Isaías, que Deus, os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, e os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Então, quando a Bíblia está dizendo isso, ou seja, é muito diferente. Agora, a humanidade está no caminho rumo ao inferno. Só existia um caminho para eles, só existia um caminho para nós, porque todos estavam distintos à glória de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, passamos a ter um segundo caminho, e esse caminho se baseia nesse céu, esse caminho se baseia em Cristo. Ele mudou a trajetória da humanidade, Ele mudou a história da humanidade, porque Ele nos trouxe um novo caminho. A humanidade não tinha esse caminho antes, a humanidade estava perdida e sem Deus. A humanidade estava desviada completamente da presença de Deus, e só existia um caminho, não importasse o homem que fizesse, o homem sempre estaria em falta para com Deus. Então eles, enfim, estavam só no caminho. Nós, enfim, estávamos só no caminho, e esse caminho era o inferno. Hoje existem dois caminhos: o caminho de Cristo, aquele que quem aceita Ele hoje entra nesse caminho, sua história começa a ser mudada. E o outro caminho é o inferno, que esse caminho todos já estavam destinados a ir. Mas quando Cristo vem e a humanidade, o homem aceita Jesus, você passa a sair do caminho do inferno e passa a ir para o caminho do céu. É muito forte, porque quando você aceita Jesus, você passa a sair do caminho do inferno e passa a ir para o caminho do céu. É como se você, quando Jesus ele aparece à humanidade, ele paralisa o tempo. Agora ele vai fazer com que o homem enxergue dois caminhos. O homem já estava enxergando um só, né? Só um, e era o inferno. Mas quando Jesus ele vem, agora o homem vai enxergar outro caminho. E aí
se dá ao homem a liberdade e o livre-arbítrio de escolher se ele quer seguir a Deus ou não, se ele quer ir para o céu ou não, se ele quer ir para o céu ou não. E quando Jesus ele faz isso, ele faz com que nós se pomos entre esses dois caminhos. E agora, Jesus vai dar a oportunidade para nós. Ele vai falar assim: você quer me aceitar hoje? Você quer mudar a tua história hoje? Você quer me aceitar hoje como o único suficiente Salvador? Para que você tem que aceitar Jesus no céu. Você tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você não está no caminho do céu. Se você não aceitar Jesus, você não está no caminho do céu. Então tem muitas pessoas que só creem em Deus, mas não aceitam Deus. É fácil dizer eu acredito em Deus, mas para mim não é só isso. Você tem que agora aceitar Deus na sua vida, na sua história, para que sua história seja mudada, para que sua vida seja mudada. Então, homem, mulher, aceite a Jesus hoje e deixe a sua história ser mudada, ok? Então o caminho é isso, é você aceitar a Jesus, tá bom? Então não deixe, aceita Jesus hoje. Existe só dois caminhos, céu e inferno. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não existe outro caminho, não existe outro caminho. É só céu e inferno. E olha o que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem que tropeça. Quando nós estávamos no mundo, nós nem sabíamos para onde nós íamos, nós estávamos perdidos, nós caíamos, nem sabíamos. Quando nós vamos para a luz, parece que vem aquela tribulação e tudo mais. Por quê? Porque nós estávamos cegos, andando na escuridão e tropeçando nos nossos pecados, tropeçando nos nossos erros e não enxergando onde nós estávamos caindo e o buraco que nós estávamos caindo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a enxergar tudo. Porque a Bíblia vai dizer, em Provérbios 4,18, que o justo, né, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então como não aceitar esse caminho para que nós possamos alcançar a perfeição em Cristo e por fim poder morar no céu? É só através dele. Então nós precisamos aceitar o caminho hoje. Aceita Jesus na sua vida. Aceita a Jesus e entra no caminho do céu. Entra no caminho do céu, porque é esse caminho que vai mudar a sua história, é esse caminho que vai te levar para o céu. A palavra de hoje é: aceita Jesus hoje como seu único suficiente Salvador. É Ele que vai mudar a sua história. Ele é o único caminho que você deve seguir. Ele é o único caminho que nós devemos seguir, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, sem Ele não há salvação. Tá ok? E eu quero encerrar aqui lendo também, né, o que Deus é. A Bíblia vai dizer que Deus que é bom, reto, direito, justo e perfeito, tá? Isso se encontra em várias passagens, mas eu vou ler só uma só. Deuteronômios 32:4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e... Então aceita Jesus hoje, porque o caminho que você está sem Cristo hoje, infelizmente, é o inferno. Mas se você aceitar Jesus hoje, o seu caminho muda, é o céu, ok? E também desde já vai deixando o seu joinha, vai se inscrevendo aqui no canal, vai comentando qual os próximos vídeos você quer também, né? Muito importante que vocês comentem aqui e também, né, não deixe de ativar o sininho, ok? É isso que eu deixo para cada um de vocês. Deus abençoe a vida de vocês e até mais. Fui!